pelo teu sangue, Senhor. Nós te adoramos, Pai, porque o teu sangue foi vertido naquela cruz, nos livrando de todo o pecado, Senhor, nos dando, Pai, a salvação, nos adotando como filhos, Pai, nos adotando como filhos. E nós te agradecemos, Senhor, por essa liberdade. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já fez por nós. Aleluia, Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas. Quando eu ouço a sua voz, fala de pela minha vida, Jesus, precioso sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor que prepara um caminho onde eu posso somente. Você tem livre acesso à presença por causa deste sangue vertido lá na cruz. Então diga que nos faz, que nos lava dos, que nos traz, nada além desse sangue. Mas eu bem sei, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
você é filho, você é salvo. Verdadeiramente nós te amamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Poder sentar, meus amados. Hoje a nossa noite é um pouco curta, então a cada pessoa que eu chamar aqui para suas oportunidades, seja bem breve possível, tá bom? Meu Deus, que coisa boa que eu tô vendo! Priscila, que saudade! Seja bem-vinda a esta sua casa. Estávamos com muita saudade de vocês, todos. Olha que coisa linda, que bênção. Vamos ver seu sorriso. Que bom. E de perto, né? Glória a Deus. Bom, aproveitar que eu falei da Pri, pastor Fernando, junto com a sua amada, digníssima primeira dama, Tamires. Cadê a Manuzinha? Ah, a Manuzinha está lá no meio. Estão aí de passagem, veio nos visitar, né? A gente não apresenta como visitante porque não é visitante, quem é a Priscila, não é visitante. Mas também não veio nenhum papel de visitante aqui para mim. Olha o Rodolfo, que bom te ver, genrinho. Glória a Deus, meu filho, que bênção. Saudade, viu, Rodolfo? Seja bem-vindo. Vamos dizer para o Rodolfo? Seja bem-vindo, Rodolfo. Essa igreja ama você, meu filho. Saudades, viu? Glória a Deus. Mas rapidamente eu queria aqui convidar o irmão Fagundes, que ele tem um convite para fazer para vocês. E gostaria de trazer notícias enquanto ele chega até aqui. O irmão Guilherme passou pela outra cirurgia. Conversou com ele, né, pastor? Tá tudo bem, né? Já está se alimentando? Ah, tá com dreno. E vamos orar porque ele precisa que venha formar osso para que ele não volte para uma terceira cirurgia, né? O acidente foi bem grave. E graças a Deus podemos dizer que foi um milagre na vida dele, né? Então vamos permanecer orando pelo Guilherme, pela vida da esposa da Neia, né? E os seus filhos, porque agora é 2, né? Paz, Senhor, irmãos. Quero nessa noite aqui estar convidando a todos, homens, esposas e jovens, para nessa quarta-feira o nosso culto dos homens, culto do departamento de Remimas. Quarta-feira, às 7h30, estão todos convidados. Eu também tenho uma notícia aqui para passar para vocês, que agora eu tenho uma pessoa do meu lado para me ajudar, pastor Daniel. Ele vai estar junto com nós no departamento de Remimas e vai dar a maior força para nós aí, e vamos somar e fazer o negócio acontecer. Quarta-feira, às 19h30, culto do Remimas. Um pregador diferente aí, um cara que vai trazer uma palavra maravilhosa para nós. Não percam, hein? Amém? Obrigado, pastor. Presbítero Diego, você tem 1 minuto, corre aqui. Vem contar para eles como que foi o culto de missão nessa quarta-feira, porque foi maravilhoso. Eu estava doente, mas minha família estava aqui, disse que foi uma bênção. E eu estou maravilhada com... Eu preciso falar, não é puxando sardinha para o lado dele não, vem cá.
eu tô lá no grupo dele, e no dia que eu passei essa função para ele, ele já no primeiro dia já moveu, já formou uma equipe, começou a trabalhar, começou a orar. E mal acabou o culto quarta-feira, na quinta-feira o banner já está pronto para a próxima ministração do mês que vem, com pregador de fora e tudo. Eu fiquei assim, meu Deus, que o Senhor continue conservando, né, a vida do Diego dessa maneira, esse amor em servir ao Senhor com excelência, tá, Diego? Mas conta para eles, 1 minuto. Graças e paz, queridos. Olha só, é bonito, né, pastora, falar tudo isso e tal, a nossa prontidão. Só que sabemos que não é fácil. A gente paga um preço muito alto, paga preço de oração, de tempo, estudo. Tem que correr atrás de pregador. Aí a pastora Marta e o pastor Marcelo começou a trabalhar nas quartas-feiras de uma maneira completamente diferente. Um exemplo, que nem tem o culto do Remimas, quarta que vem. E essa quarta que se findou, foi uma bênção, culto de missões. E veio um pregador de fora, que é o Mário Gabriel, que é meu professor de teologia lá no seminário. E assim, foi uma bênção. Eu esperava muito mais gente na quarta-feira passada. E não vou negar para vocês, é um pouco triste. Porque foi um culto praticamente de ensino, né, pastor? Foi um culto abençoado. Rapaz, eu vou te falar a verdade. O pastor Marcelo mesmo falou assim, rapaz, como que esse homem guarda tanto versículo na cabeça? Mas foi tremendo, quem estava aqui foi tremendo. Só que, assim, eu creio que todo mundo trabalha, tem a correria da família, parentes e tal, uns viajam. Só que, queridos, eu vou te falar a verdade. Perdeu um culto muito bom. Só que assim, vai ter mais vezes, né? As primeiras quarta-feiras de cada mês, eu estou no culto de missões, e eu já faço esse convite para você. Ô Paulo, qual que é a próxima data? Você lembra? Dia 3 de setembro. Tem um pregador de fora também, que eu não vou citar nome. Mas eu já vi. A pastora, apesar que já postou também, né? Então, mas amém. Então, olha só, gente, que quarta-feira boa. E o Paulinho está comigo aí nesse tema aí, culto de missões. E eu quero aproveitar que eu estou aqui também, abrace a causa do Fagundes. Fagundes veio quarta-feira, quase eu te liguei também, puxar sua orelha. Porque é um cara que eu quero contar demais. Ó, você vai me ver todas as quartas-feiras aqui, você pode ter certeza. Eu quero te ver aqui também. Então, assim, se todos os líderes aqui não abraçar a causa do próximo, meu amigo, não adianta vir chorar não, pedir ajuda não. Então, assim, pode contar comigo, eu estou aqui, o Paulinho está aqui, de fato os pastores estão aqui. Mas, se a gente não se ajudar, a Bíblia fala, ninguém faz nada sozinho. Então, cada líder vai trabalhar numa quarta-feira por cada tema. Se a gente abraçar primeiro a nossa causa como líderes, a gente vai fluir, você pode ter certeza, irmão. Então, que Deus abençoe vocês. E toda quarta-feira, irmãos, bora lá, vai ser bênção. Cada quarta vai ser um tema, né, Fagundes? Amém? Que Deus abençoe vocês. É filho, né? Fazer o quê? É benção. Vem cá, Paulinho. Paulinho tem um milagre para contar. Quando eu falo que eu me identifico com ele, vou fazer o quê, né? Graça e paz, meus irmãos. O meu milagre para quem, às vezes eu contando isso para vocês vão dar tanto crédito, mas para quem está envolvido na missão vida, viu quanto foi sofrido, né, pastorzão? Para a gente fazer essa janta lá esse mês. A gente o pastor iniciou as compras lá para fazer o jantar. Somente o jantar a gente conseguiu levar, ele foi na sexta-feira. E eu falei, pastor, só dá para fazer a janta. Ele falou, fazer o quê? A gente vai lá. Ele se disponibilizou, foi na sexta-feira à noite, comprou as coisas. Aí ele falou, Paulinho, não deu o dinheiro, mas nesse contratempo, caiu um pix lá de um abençoado, falou, pastor, negativo, deu o dinheiro sim, tô te mandando já a diferença aí pra você conseguir pagar a conta. E aí, deu glória a Deus, certinho, redondinho, conseguimos todos os itens para fazer a janta. Quem foi lá na clínica esse mês? Tava boa a janta? Pastorzão não falha. E seguinte, chegou o outro dia, a minha irmã mandou uma mensagem para mim e falou assim, ó,
A minha irmã, para quem não sabe, ela é de uma outra igreja e ela presta um serviço semelhante ao nosso, só que na clínica Luz do Mundo. E lá é uma clínica bem mais barra pesada do que a clínica Missão Vida. Ela falou assim, ó, a gente levou alguns itens de higiene lá, porém sobrou alguns. Eu posso levar aí para você levar para a clínica? Eu falei, lógico que pode. Aí eu achei, não, deve ser umas 10 pastas de dente, alguma coisa assim, mas já é bênção, qualquer coisa. Gente, a minha irmã chegou em casa, eram umas 3 horas, aí eu saí 5 horas para ir para a clínica. Tinha no mínimo ali umas 120 pastas de dente, uns 120 também só de sabonete. Aí eu falei, não é possível. Não tinha nada para levar na clínica, do nada aparece 240 itens só para a gente poder levar na clínica. Se isso não é um mover de Deus para nós, que age para o seu bem, que coloca os seus planos em primeiro lugar, eu não sei o que é. Que nem está escrito, acho que está em Mateus 6,31, buscai o reino de Deus e suas justiças em primeiro lugar, e as demais serão acrescentadas. E eu quero convidar vocês, se você não fez essa contribuição ainda, buscar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus também é fazer uma oferta lá para a gente poder fazer levar os kits de higiene, pois ainda faltou alguns para a gente poder levar. Se você hoje tiver a disponibilidade, faça a contribuição. Eu tenho certeza que o Senhor irá retribuir a você. Não pode ser com bênçãos financeiras, mas com muitas bênçãos. Amém? Amém, Paulinho. Paulinho tem sido um filho fiel. Ele falou assim para mim, pastora, eu tô com uma saudade de participar de uma vigília. Por que não está tendo vigília? Falei, porque só vem eu, pastor Marcelo, pastor Hermes, pastor Najari, Marinês, Norair, só nós. E quando aparece um ou outro gato pingado. Então a gente ora em casa, filho, porque abrir a igreja e não aparece ninguém. Aí ele, mas eu tô com muita saudade. Eu falei, então por que você não pega e faz? Eu? Falei, você, pega e faz. E como faz? Fazendo, meu filho. Juntando o povo, anunciando, preparando uma palavra, abrindo teu coração e chama o povo. Eu vou dizer algo para você que não veio, estava lotado e estava a coisa mais linda a nossa vigília sábado. Eu fui no aniversário também fazer um trabalho lá em oração, apresentar a vida daquela família, mas saímos correndo. Quando chegamos aqui a igreja estava cheia. Eu fiquei muito feliz porque o Senhor ouviu o coração desse menino e ele estava feliz porque ele estava sincero para com Deus. É sobre isso. Você está achando que você está muito parado? Toma frente, fala, eu quero fazer alguma coisa para o reino. Tem muito trabalho na Ressuscitar. É só você querer. Abre a tua boca e vai fazer a vontade do Pai. Amém? Cadê a bispa? Vem, bispa. Para quem não conhece, essa é a bispa Zélia, a nossa responsável pelas mídias. Graça e paz. Vou passar os recados da semana, tá? Segunda-feira, temos os cursos Homem ao Máximo, Mulher Única. Terça-feira, o curso Mulher que Prospera. Quarta-feira, como o Fagundes disse, o culto sob direção do Remimas, com o tema Conversa ou Comunicação. Quinta-feira, Escola de Discípulos e Casados para Sempre. Sexta-feira, todos os IMCs às 20 horas. Sábado, o curso do Dani, a segunda turma aqui na igreja, né? Tem vaga ainda. Gente, o curso é maravilhoso. E vai ter às 4 horas da tarde um café com pastores, o presbitério e líderes de célula. A pastora Inajara vai chamar o pessoal que precisa vir no PV. Domingo, 8h30, reunião com Águias de Cristo. E às 19 horas, o culto da família. Quem não trouxe o quilo para colaborar com a assistência social, traga durante a semana ou até domingo que vem, porque tem famílias que necessitam disso para serem assistidas. E no final do culto tem a Cantina dos Talentos, cada um trouxe uma coisa. Não esqueça de passar lá para abençoar a obra. Amém? A bispa não falava, depois que fez o curso do Dani, ela que vai ministrar a palavra no Remifém daqui 15 dias. E já tem até o tema.
Tem o tema, tem o louvor tema. É a bispa. Ó, glória a Deus, gente. Tô falando, é só você colocar na brecha. Não é? Não é, Dani? E fazer o curso mensagem. Você tem 30 segundos. 30 segundos. Porque você fala demais, hein? Ah, é o milagre. Tá bom, tá perdoado. Pastor fala demais. Graça e paz, igreja. 15 dias atrás nós estávamos aqui no culto. Domingo não passado, retrasado. Chegamos em casa, fomos assistir um filminho com as crianças. O Samuelzinho estava lá, brincando de lutinha, o Gabriel. E aí, para nossa surpresa, um escorpiãozinho saiu de lá de algum lugar. E aí entrou na calça dele, assim, na barra, subiu. E ele dobrou a perninha e o escorpião parou aqui atrás. Aí ele começou a gritar, a gente não sabia o que era. Eu pus a mão, só por Deus mesmo, que eu não sabia que era um escorpião. Quando eu apertei, o escorpião picou minha mão. E eu tenho certeza que foi Deus. E aí, nós corremos. Foi desesperador. Mas nós temos o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Logo de imediato a gente correu com alguns irmãos, pastor, pastora, ligaram, foram lá correr atrás de nós lá no UPA. E o detalhe principal é que a gente não pode esquecer, é que eu, por mim mesmo, jamais colocaria a mão na perna dele achando que era cãibra, porque eu achei que era cãibra. E aí quando eu apertei, picou minha mão. E nós tivemos um caso aqui na cidade, inclusive 2 dias depois, num bairro próximo, aqui na Vila Toninho, que um menino de 10 anos foi piscado por um escorpião e ele veio a óbito. E naquele momento eu, de coração, eu orei por aquela família, que eu não conheço, não sei quem é, mas eu disse, Deus, poderia ser eu. Então eu quero louvar a Deus pela vida de Samuel hoje. E eu fiquei com a picada, doeu uns dias, o médico falou, você é forte, tá tudo bem. E aí o detalhe é que quando eu estava lá na sala do hospital, na sala da doutora, uma doutora nova, eu estava desesperado. Ela olhou para mim e ela falou, Daniel, fica calmo. E ela chamou minha atenção e o Samuel foi para o HCM. E 6 horas depois, porque foi pela manhã, na mesma hora que o Samuel foi liberado, eu também fui liberado. E de coração, eu queria chamar você a ficar de pé, porque como igreja, a gente não pode ficar parado. E a gente tem uma família de luto. E eu sei o que é isso, a gente sabe o que é isso, a nossa casa sabe o que é isso. E eu queria fazer uma oração como igreja. A gente vai agradecer pela vida do Samuel, mas especialmente orar por aquela mãe, aquele pai que a gente não sabe como é que eles estão agora. Feche seus olhos, se você puder, estenda suas mãos. Paizinho, em nome de Jesus, nós como igreja nessa noite queremos ser gratos a Ti, Deus, pela nossa vida. E o Senhor nos deu um livramento, Pai. Muito obrigado pela minha vida, pela vida do Samuel que está aqui no meu colo. Nós te agradecemos por esse dia tão especial que o Senhor tem nos dado. E especialmente nós queremos, ó Deus, como igreja também reconhecer que Tu és um Deus que consola, que conforta, que ajuda até mesmo no dia mau. E nós oramos a Deus por essa família desse menino que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe aonde mora a mãe, o pai, a família como um todo. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite e nós te pedimos, Espírito Santo, consola, conforta, abraça, assim como o Senhor fez com a nossa casa um dia. Assim como o Senhor já nos abraçou, Senhor, em tempos difíceis, aqui mesmo na igreja, Senhor, na comunidade. Enfim, nós oramos e nós queremos te agradecer, glorificar o teu nome, porque o Senhor está conosco e sempre conosco. Tu és um bom pai, um pai paterno presente. E nós te louvamos uma vez mais nessa noite, nesse domingo, em nome de Jesus. Se você pode, diga amém e aplauda o Senhor por esse milagre. Eu vou falar só uma coisa para vocês, que se eu estiver errando, ele me corrige. O Samuel é um milagre desde quando nasceu. Porque o Samuel nasceu, a mãe dele teve Covid e veio a óbito. Então, ele é um milagre desde quando nasceu. E quando eles estavam lá no hospital, eu e o pastor entramos assim, em oração e começamos a chorar, porque tudo vem na nossa mente. Meu Deus, esse pai, sair de lá sem esse filho. Então, foi assim,
eu tô aqui sorrindo de alegria, porque foi realmente um milagre que aconteceu. Ele é um milagre desde quando nasceu, não é verdade? E a Isa tava lá, não falei da Isa, né? Mas meu amor, obrigado. A Isa tava lá e eu com o coração na mão e ela que segurou as pontas. Beijo, viu? Te amo. Bora. E é isso. A Isa cuidando dele no hospital, o Dani internado em outro e nós correndo de um hospital para o outro porque esse celular acabou a bateria, mas para a honra e glória do Senhor tudo foi resolvido, né? Graças a Deus por isso. E aí, Gabi, chegou? Ainda não? Eu vou empurrar um pouquinho então. Falta, tá? Beleza. Então vamos lá, cadê a pastorina Jara? Vamos fazer a oferta dessa noite. Eu não vou apresentar ainda a sua família, que a gente já faz tudo, tá bom, Gabi? Paz do Senhor Jesus. Nossa, gente, paz do Senhor Jesus. Vocês estão desanimados? Tá frio, mas né? Vamos lá. Quero ler aqui com vocês alguns versículos no Salmo 116, versículo 12, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Versículo 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Eu quero só lembrar você, eu não vou dizer nada para te constranger, nem para convencer você a ofertar. Eu só quero lembrar você que o dízimo e a oferta é um ato de gratidão. Não é um ato de obrigação, é um ato de gratidão. Eu falar assim, eu vou louvar, eu vou adorar, é fácil. Porque muitas vezes eu posso chegar aqui, cantar da boca para fora e me convencer de que é uma adoração. Agora, quando toca naquilo que nós mais valorizamos, é o mais difícil. O que você valoriza tanto nessa noite? Tudo aquilo que Deus tem te feito ou o valor que você tem no bolso? O dízimo e a oferta é um ato de gratidão. E eu convido você a mostrar sua gratidão ao Senhor nessa noite através da sua oferta. Eu quero deixar bem claro para você, nada do que é ofertado ou dizimado aqui tem fins pessoais. Nada do que é ofertado ou dizimado aqui é desviado para um outro fim que não seja o cuidado com a obra do Senhor. O aluguel desse templo, o pagamento de água e luz e todas as coisas necessárias para a obra do Senhor. E é claro, nós contamos com você, nós contamos com a sua ajuda. A pessoa mais indicada para fazer isso aqui é o pastor Hermes, não sou eu não. Mas eu quero dizer para você, é um ato de gratidão. Hoje você vai contribuir de acordo com o quanto você é grato e o quanto você pode, é claro. Porque às vezes nós somos gratos, mas estamos enfrentando uma luta na qual nós não temos condições. Mas Deus conhece o seu coração. E Ele sabe naquele momento que Ele vai te dar condição, como vai ser a sua gratidão também. Então hoje eu convido você a contribuir conforme a sua gratidão e a sua possibilidade. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé, que como diz o pastor Hermes, assim fica mais fácil o acesso ao bolso. E eu tô falando isso, gente, porque a gente está mesmo com a conta zerada, nós precisamos pagar o aluguel, que não é barato, e arcar com algumas despesas, e nós precisamos mesmo que você seja fiel nos dízimos e que você seja grato ao Senhor por tudo que Ele te tem feito. Você tem várias maneiras de contribuir, tem o QR Code, tem o irmão Paulo, que está lá atrás. Quem não conhece o irmão Paulo? Todo mundo já conhece, né? O irmão Paulo está lá atrás com a maquininha e você tem o gasofilácio aqui na frente. Se sinta à vontade, amém? Feche os seus olhos.
Senhor meu Deus, nós nos colocamos agora na Tua presença. Senhor, nós vamos apresentar a Ti as nossas ofertas, o nosso dízimo. Nós vamos apresentar a Ti, Senhor, como sinal de gratidão a Ti, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Porque, Senhor, ainda que o momento seja complicado, ainda que a situação seja difícil, o Senhor não tem nos deixado faltar o que precisamos. O Senhor tem cuidado do Teu povo, o Senhor tem ajudado o Seu povo, e nós Te somos gratos por isso, Senhor. Nós Te louvamos pela Tua provisão, nós Te louvamos pelo Teu cuidado, nós Te louvamos, Senhor, pelo Teu amor por nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando o Seu povo, que o Senhor possa continuar cuidando do Seu povo, porque, Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti, somos totalmente dependentes do Seu cuidado. Pai, sê conosco, nos ajuda, Senhor, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Fique à vontade, pode contribuir. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Graça e paz, irmãos. Amém? Tá frio aí? Tá um pouquinho? Então fala pro seu irmão assim, ó, que o Espírito Santo de Deus derrame fogo no teu coração agora. Seja aí, irmãos, aquecido por essa presença tão gloriosa, né? Queridos, vamos meditar numa palavra. Nosso tempo está bastante corrido. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma bênção, vamos apresentar a Eleonora. Tem muita coisa ainda para acontecer nessa noite. Amém? Eu quero convidar você, por favor, abra sua Bíblia. Livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Capítulo número 20, por favor. Aleluia. Amém. Irmãos, para os nossos líderes e células, nós tivemos um probleminha na internet aí. Não vai ter gravação, tá? Então você fique bastante atento àquilo que Deus vai falar, tá bom? Estamos tentando ver se colocamos depois. Nós tivemos aí um descuido com a conta. Não pagamos, está sem internet. Por isso não estamos conseguindo transmitir. Tá bom? Os irmãos fiquem à vontade. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu quero que você encontre o verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto.
Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém? Podemos sentar, meus amados? Glórias a Deus por esta palavra. Quem já pelo menos uma vez ouviu esta palavra? É uma palavra bastante conhecida, né, no nosso meio cristão. Quem já tem uma caminhada com o Evangelho, pelo menos uma vez, ou duas, ou 100 vezes já ouviu essa mensagem. Mas nós temos aqui algo muito importante para extrair dentro desse texto. Uma palavra que comunica muito conosco no tempo de hoje, acerca, irmãos, da atitude que tomou esse jovem, esse personagem que foi o principal elemento dentro desse texto, que é o que tinha por nome Eutico. A Bíblia vai nos contar que Eutico, ele era um participante de um culto, ele era alguém que estava dentro do templo, mas ele não era uma pessoa que ele estava no lugar convenientemente ele deveria estar. A Bíblia vai nos apontar que Eutico, ele estava onde? Numa janela. E dali ele decidiu assistir o culto a qual o pastor Paulo, né, o apóstolo Paulo, estava pregando. E se você perceber um detalhe logo no início da leitura, Paulo ele pregou até que horas? Até a meia-noite, né? A Bíblia não nos conta que hora que Paulo começou, mas a pregação dele pode ter começado 3 horas da tarde, meio-dia, pode ter começado às 4, mas a palavra foi até meia-noite. E eu acredito que para a igreja naquele tempo, isso não era um problema, porque quem é crente de verdade, irmãos, ele não fica pondo hora na palavra de Deus. Se precisar durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele vai estar sempre pronto para glorificar o nome do Senhor. Nós que somos mais ocidentais, nós que somos pessoas que temos muitas atribuições, nós colocamos um ritmo, né? O culto tem que acontecer em quanto tempo, igreja? 2 horas, né? Se der 2:05, daqui a pouquinho. Se der 9 horas, o pastor Marcelo não terminou o culto, tem gente que já vai se desviando, perde da bênção do culto, né? Mas quando nós, melhor dizendo, ouvimos, né, testemunhos, que nem a Priscila, que já esteve lá na África, né, que pode falar com muito mais propriedade do que eu, ela já contou nesse altar, pessoas que participaram de cultos de 4 horas, 5 horas, e sempre cheios do Espírito Santo, avivados, alegres. E naquele tempo eu acredito que não era diferente. Paulo pregando, e Eutico, ele estava em um lugar inusitado, ele estava na janela. Eu coloquei um título nessa mensagem que é assim, quando decidimos participar pela janela. Esse texto fala conosco como cristão. Aquele cristão, irmãos, que decide participar muitas vezes, mas como, irmãos, pela janela, ele não vem sentar num lugar conveniente. O texto vai nos contar que Paulo está vivendo uma perseguição terrível naquele tempo, aonde ele ia para pregar em um grupo de judeus e ficava ali dando trabalho, querendo persegui-lo, querendo matá-lo, apedrejá-lo. Nós vamos ler alguns textos que Paulo mostra, irmãos, que ele foi apedrejado de tal maneira que lá em 2 Coríntios você vai ler que ele foi elevado até o céu, até o 3º céu, né? Ele enfrentou ali um momento de quase morte na sua vida. Enfrentou naufrágio, enfrentou lutas, açoites, enfim, um monte de problema por amor a esse evangelho. E o apóstolo Paulo estava sendo perseguido e agora ele toma a decisão de ir para uma cidade chamada Troade. E ali em Troade, irmãos, ele entra naquele lugar, a intenção dele, o texto vai nos falar, que ele ia ficar pelo menos uns 7 dias naquele lugar. Mas no primeiro dia da semana, e ali o primeiro dia da semana era domingo, ele entra neste templo, ele chama os obreiros, ele chama todos os membros da igreja e fala, nós vamos fazer uma ceia, porque era por costume, por hábito, no primeiro dia da semana, acontecer isso que vai acontecer daqui a pouco aqui nessa noite. Era um comportamento semanal, não é como nós fazemos toda vez, uma vez por mês, não, era toda semana que a igreja se reunia, todo domingo eles partiam o pão. Era uma noite de ceia, era uma noite especial. E noite de ceia, irmãos, sempre, como disse a pastora Marta, que era noite de concertos, era noite, né, de ali testemunhos, como nós vivenciamos aqui nessa noite. Era noite de ouvir a palavra, de ser disciplinado, de ser corrigido dos seus maus comportamentos como cristão, mas também de entender quais eram as bênçãos do Senhor.
Paulo, ele entra com esse propósito. Eu acredito que o apóstolo Paulo, ele era muito fervoroso no espírito. E ele começa a pregar, porque o homem tinha conteúdo, irmão, para pregar até meia-noite. Imagina, né, o esboço, para aqueles que pregam, imagina o esboço do apóstolo Paulo. Se ele tivesse lá uma agenda com os esboços dele, meu Deus, eu acho que seria a coisa mais rica para nós cristãos termos hoje. E Paulo prega. A Bíblia não fala qual era ali, irmãos, qual era o conteúdo da mensagem. Mas nós vemos, irmãos, que Eutico, ele deu uma demonstração, irmãos, que quando ele veio à casa do Senhor, ele não se portou convenientemente, como ele deveria se comportar, sentando nas cadeiras. Em nenhum momento do texto vai falar que aquele plenário ele estava cheio, que a casa estava transbordando de gente. Provavelmente havia um lugar para ele, deveria sentar, irmãos, no lugar que seria o certo para ele, mas ele decidiu ficar na janela. Isso, irmãos, muitas vezes representa simbolicamente, espiritualmente a nossa vida. Quando nós viemos à casa de Deus e nós preferimos, irmãos, participar pela janela. E quantas vezes nós não estamos na posição de Eutico? A gente vem e decide ficar num lugar que ele é de fuga fácil. Ele é um lugar que me favorece a qualquer momento sair, a qualquer momento me ausentar. Timóteo não, melhor, Eutico estava nessa posição de um lugar, irmãos, que ele poderia se ausentar a qualquer momento. Quem está na janela, a qualquer momento pode pular para dentro, mas também pode pular para fora. E eu quero colocar aqui, irmãos, algumas consequências. Consequências por optarmos de participar pela janela. E quando nós viemos muitas vezes na casa do Senhor e a gente ali, eu quero que você preste atenção em mim, não preste atenção no movimento da igreja, você vai perder a mensagem. E eu quero pedir para os obreiros, por favor, se movimente o menos possível. Quantas vezes a gente vem na casa do Senhor e tudo está acontecendo aqui dentro e a gente está preferindo olhar para uma pequena abertura, porque a gente quer ter a oportunidade de fugir, de sair a hora que a gente quer. E há, irmãos, um conceito por servir ao Senhor. Quem serve ao Senhor, irmãos, ele não vive mais por si mesmo, mas ele vive pelo Cristo que habita nele. Então você não vem por você, você vem porque o Espírito Santo que está em você te move a vir nesse lugar. E a vida que você vive já não é mais sua, a vida que você vive é a vida do Cristo que está em você. Paulo, ele tinha tanto esse entendimento dentro dele, que ele pregando a palavra, muito entusiasmado, Eutico representando aquele crente, que ele preferiu estar em uma posição que ele poderia a qualquer momento sair. A Bíblia não fala se Eutico ele já era um crente novo, velho, só falou que ele é um jovem, mas ele poderia já ter anos de casa. Ele poderia ter sido naquele tempo um diácono, já poderia ter sido um líder de célula, ele poderia ter sido um candidato ao futuro pastor daquela igreja que ele estava. E essa palavra vai falar muito com você aqui, oficial dessa casa, obreiro, líder de célula, líder de departamento. Você que tem decidido muitas vezes olhar pela janela e servir a Deus pela janela. Olha as consequências que muitas vezes refletem na nossa vida e vê se isso não está acontecendo com você. Quando eu pego o exemplo ali da vida de Eutico, eu vejo que uma das consequências por optar, irmãos, de participar da casa de Deus, ou daquilo que Deus me insere, somente, irmãos, enxergando por uma janela, ficar numa posição de fuga, eu nunca estarei envolvido totalmente com aquilo que está acontecendo dentro do ambiente. Por que que não? Porque nós vamos dividir a nossa atenção com aquilo que está acontecendo dentro e com aquilo que está acontecendo lá de fora. Quem fica na janela, quem decide ficar nessa posição, eu vou ficar aqui, eu vou ver o que vai acontecer, você vai ficar se distraindo o tempo todo. As coisas estão acontecendo aqui dentro, está pegando o irmão da direita, pegando o irmão da esquerda, o irmão da direita recebendo bênção, da esquerda recebendo bênção, e você está vendo o movimento acontecer, mas toda hora você está olhando para lá de fora e está perdendo a tua bênção. Você está perdendo a tua oportunidade de participar, de se envolver, está perdendo a sua oportunidade de experimentar mais, se aprofundar mais e ter as suas próprias experiências pessoais. Sabe o que você vai ser? Um contador de história. Um contador da história do que Deus está fazendo na vida dos outros. Quer contar história? Escreve livro. Mas se você quer contar e viver uma história, participe daquilo que Deus tem para você. Saia da janela, pula para dentro,
Eutico, irmãos, ele estava demonstrando que a posição que ele estava ali, irmãos, se distraindo. Ora olhava porque Paulo estava pregando, ora ele olhava porque estava acontecendo lá fora. Talvez Paulo estava ali pregando, dizendo: oh, o Senhor vai batizar com o Espírito Santo, hoje vai ter cura. E um Zé qualquer passava na rua, falava: e aí, Eutico, tudo bem? Ele: oh, irmão, tudo jóia. E quando quem te distrai na janela, irmãos, não é um amigo, é o próprio diabo. Porque, irmãos, está o fervo, o Espírito operando dentro da igreja. E muitas vezes nós estamos aqui com a nossa cabeça, sabe aonde? Na pizza que eu vou comer depois do culto, da experiência que eu vou viver durante a semana. Está na janela, irmãos, é você estar aqui dentro. Metade de você e metade de você está lá fora. Será que nós não estamos, irmãos, participando hoje de um culto sentado na janela? Sentar na janela, irmãos, não é um lugar físico para nós. Não é um lugar, irmãos, material. Sentar na janela é estar em um estado, irmãos, que eu não estou totalmente envolvido com aquilo que eu estou vivenciando no ambiente. Primeira consequência que você vive por estar na janela, e eu vou ser muito breve nessa mensagem, vou matar ela daqui a pouco, é que você nunca vai estar envolvido totalmente. Sabe que tipo de cristão que nós vamos ser se nós formos dessa maneira? O cara que vai sempre sair do culto reclamando. É a pessoa que sempre vai ter uma palavra assim: Deus não fala. Já lidou com alguém assim? Nossa, Deus fala com todo mundo, menos qual? E a palavra para você é: sai da janela, meu irmão. Pula para dentro. Encara aquilo que acontece aqui dentro. Encara aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque se Deus não mover-se através de você, irmão, então tem outros fatores aí por trás. Consequências por optar estar vendo pela janela. Eu não participo integralmente. Olha o segundo ponto. Seremos, olha isso que o Espírito Santo falou comigo, seremos topados com o que há de ruim no ambiente. Onde eu chego nisso? Eu que estava sentado na janela, a Bíblia vai nos contar que no andar superior, no versículo de no versículo número 8, havia muitas candeias. Em algumas traduções está como tochas. Tem alguém que está escrito tochas na sua Bíblia aí? Não? Outras está como luzes. Havia muitas luzes dentro daquele ambiente. Versículo 8. Para você que fechou sua Bíblia, vamos lá. Atos capítulo 20, versículo 8. De novo. Atos capítulo 20, versículo 8. Se fosse você, eu punia eles, eu não projetava. Vamos lá, presta atenção nisso. Quem aqui já foi morador de sítio ou de chácara que não tinha luz elétrica? Usou lamparina lá? Solta uma fumaça do cão aquele negócio. Eu falo que meu pai tinha chácara, tinha rancho, e a gente usava lamparina lá pra gente sempre não tinha luz elétrica no rancho dele. Irmão, pensa no ambiente, o fedor que fica de querosene, para começar. Né? Não era isso? Fedor de querosene e a fumaça. O texto vai nos falar que tinha muitas luzes. Então, meu irmão, eu consigo entender que a mesma quantidade de ventilador que nós temos aqui poderia ter de tochas, de candeias acesas. Pensa aquele ambiente queimando esse monte de tocha e o gás que era solto daquele ambiente ficava ali. E qual era o ponto de fuga desse gás? Achar? Aonde? E quem estava na janela? O gás, ele é algo bom ou é algo tóxico? Eutico ficou no lugar, irmãos, que aquele gás ruim tinha que vazar. Que aquele gás, irmãos, tóxico, aquilo que fazia mal no ambiente tinha que sair. Ele ficava como uma parede, ele ficava como um obstáculo ali. E ele ficava o quê? Inalando aquilo. Ele ficava sugando aquilo. A tal ponto que
que ele acabou o quê? Se embriagando com aquilo. Trazendo para o espiritual, o que isso representa na minha vida e a sua? Quando nós optamos, muitas vezes, irmãos, de participar pela janela, a gente só fica pegando as coisas ruins do ambiente. Aquele irmão lá é um soberbo, aquela irmã é uma encrenqueira, e a igreja é isso, a igreja é aquilo. Já teve alguém assim na sua vida? Cruzou seu caminho? Você só vai ver os defeitos, porque você vai se dopar com aquilo que não presta. E quem diz para você que igreja é lugar de gente perfeito? Até esse que vos fala, o seu pastor está cheio de defeitos. Se você for olhar para os meus defeitos, você nunca mais talvez pisar aqui dentro. Mas eu me disponho a ser tratado, como todo mundo se dispõe a ser tratado. Eu digo, me mostro, irmãos, que quando eu estou sentado na janela, eu serei, irmãos, um alvo fácil para tudo aquilo de ruim que tem no ambiente se instalar em mim. Aí eu começo a fazer o quê? Críticas. Eu começo a criticar pessoas, o sistema, começo a criticar a igreja, começo a criticar a liturgia, começo a criticar o louvor, começo a criticar a palavra, começo a criticar tudo. Aí eu viro aquele cabra ruim mesmo dentro da igreja. Está entendendo? Quando eu decido participar pela janela, eu tenho uma tendência de ser dopado. E por que eu usei a palavra dopado? Porque quando você está dopado, você fica com a mente o quê? Adulterada. Quem já viu um drogado aqui no seu ápice da droga? Fácil. O cara fala coisa com coisa, o cara fica ligado, fica fora do ar, ou fica só falando abobrinha pra gente, porque ele está naquele êxtase da droga, está dopadão. Vai, não tem um dopado, vai, um bêbado, tem algum bêbado que já apareceu na sua família? Você não tem um tio, um primo, alguém lá que dá trabalho? Você vai entender bem a minha linguagem. Essa pessoa, ela fala, irmãos, em raciocínio, de maneira, um raciocínio lógico? Não. Ela tem consciência, muitas vezes, que está falando? Não. Eu, tipo, irmãos, começou a se embriagar com aquela fumaça foi trazendo nele um adormecimento. Ele foi ficando, irmãos, ali, alterado com aquilo que ele estava inalando. E a janela, quando nós falamos da janela, ela é um lugar o quê? De troca de ares. Ela é um lugar, irmãos, de troca daquilo que está no ambiente. E ele estava absorvendo tudo para ele. Qual é a saída para uma pessoa que está nessa condição? Só está vendo umas coisas ruins. Está absorvendo tudo de ruim. E eu vou dizer uma coisa, crente encrenqueiro atrai, sabe o que para a sua vida? Outro crente encrenqueiro. Que vai gostar de fofoca, irmãos, dentro de igreja. Crente fofoqueiro, irmão, gosta de relacionamento com crente fofoqueiro. É ou não é? É ou não é, igreja? Vocês estão com medo de manifestar? Oh, Jesus. É isso. Ele rouba aquilo que é para ser de bom. Porque ele se tornou o que? Um obstáculo na janela. Os bons ares não entravam. A boa ventilação não entrava. E ainda ele absorvia aquilo que não prestava. Ficar na janela é perigoso. Diga comigo, ficar na janela me leva a ingerir tudo que não presta. Está entendendo? Por mais, alguém que já enfrentou um incêndio na vida? Incêndio dentro da sua casa, no carro, alguma coisa? Por mais que você tenha um recurso de respirar bem, você sempre vai inalar uma boa porção daquilo que não presta. Não tem como. Amém? O terceiro ponto que eu vejo nessa palavra é que quando nós decidimos participar pela janela, vamos ficar o tempo todo buscando se acomodar. Sabe aquela pessoa que fala assim: ah, eu não funciono assim, eu tenho que estar naquele lugar para me ser melhor? Porque, irmãos, pensa, você na sua cadeira, se eu te deixar aí 1 hora sentado nessa cadeira, daqui a pouquinho você está esticando as pernas, sim ou não? Cruzando as pernas, nós estamos nos movimentando. Imagina sentado num pedaço de pau. Porque vai, uma janela bem feita naquele tempo de o quê? 30, 40, vai lá os engenheiros ali, ó. Puxar os engenheiros aí, os universitários, né? 30, 40 centímetros de largura, uma madeira daquela, com uma janela.
janela por muito tempo, nós vamos ficar o tempo todo buscando a nos acomodar. Você vai tentar achar a melhor posição para você ficar bem. E no espiritual, trazendo para nós, o que eu vejo isso? Essa pessoa, ela acha que ficar mudando de posição, as coisas vão melhorar para a sua vida. Ela começa a querer estar em lugares que Deus não escolheu para a vida dela. Está entendendo? Deus te quer como diácono, e você acha que você já tem que estar pregando. Deus quer você como muitas vezes o quê? Um auxiliar da faxina da igreja. E você acha que você tem que estar na posição de uma liderança de célula mandando. Sai da janela. Se você está se incomodando tanto e acha que tem que mudar tanto, é porque a janela não é para você. Sai dessa janela, porque ela vai acabar te derrubando. Ah, eu não estou bem aqui. Ah, eu precisava fazer tal coisa para mim ficar mais crente. Não tem gente que acha que precisa de certos cargos para estar mais firme na igreja? Sai da janela, você está no lugar errado. Não tem gente que acha que tem que ter mais funções, não nem de cargo, mas de funções para ela funcionar dentro do reino. Sai da janela, que esse lugar não é teu. Você não percebeu que você está no lugar errado ainda? Você está olhando pela janela, você está participando pela janela. Irmão, eu acho que Paulo, ele olhava para eu, acho que Paulo estava tendo um filho aqui, esse cara, nessa janela. É que nem aqueles crentes que se mexem mais no culto, o pastor está aqui, o pastor está ali, eu vou enforcar aquele irmão. Acho que Paulo, irmãos, eu estava percebendo, esse negócio não vai dar certo. Muitas vezes a nossa vida é assim. A gente está achando que a gente precisa se acomodar com um monte de coisa, irmão, para as coisas acontecerem na vida da gente. E você não percebeu que era só você sair da janela, sentar na cadeira e ouvir um pouquinho mais. É o cara que queria ficar no destaque. Você já foi em passeata de 7 de setembro, quando era pequeno? Não sei se você já foi, todo mundo já foi aqui. Né? Quem nunca foi no 7 de setembro? Ver a irmã desfilar, o irmão, o tio, tia, né? Eu já participei de fanfarra, irmão, você acredita? Lembro até hoje da batucada da fanfarra. Eu sou de Mirassol também, né? Morei em Mirassol e era em Mirassol, no desfile de 7 de setembro, tem um baita espaço na rua, sim ou não, para todo mundo ficar. Não tem os Zé Ruelas que sobem em cima da árvore? Já viu isso? Tem uns outros que sobem nos monumentos, sobem nas estátuas. Já viu isso? Isso. Quer ficar no lugar de destaque? Eu tive esse tipinho, ficava lá. Eita crente, viu? Era aquele cara que, sabe os distraídos do culto? Olhava para ele, é aquele que mandava sinalzinho e ficava brincando assim, durante o culto, mandava aquelas brincadeiras de mímica. Esse era o Eutico. Porque ele achava que ele estando ali, ele era um cara, irmãos, destacado. Ali, talvez ele achava que ele era o importante ali do culto. Você não é nada, irmão. Nem sentando na cadeira do pastor, sentando na última cadeira da igreja, você não é nada. Se Deus não for na sua vida. Vou ainda aumentar isso. Nós não somos nada. E eu te mostrava, irmãos, que estar na janela me cria, irmãos, uma agitação. Não para. Não para. Não sossega para aprender. Não deixa cumprir tempo na sua vida. E fica procurando alternativas para querer preencher uma vida vazia espiritualmente. Porque, na verdade, ele não ora. Na verdade, ele não se posiciona como tem que posicionar. Ficar e esperar o tempo de Deus se cumprir na sua vida. E o quarto ponto que eu vejo nessa palavra. Quando decidimos participar
do Eutico, que estava sentado numa janela. Aconteceu o que com ele? Adormeceu profundamente. Irmão, profundamente eu entendo aqui que ele até roncou, porque foi um sono que nem o barulho do glória a Deus e aleluia acordou ele. Foi inalando aquela fumaça, foi se dobrando, adormeceu, mexeu para lá, mexeu para cá, achou um lugarzinho, pá, apagou. Então o que eu vejo? Ficar nessa janela, ela me leva um risco dessa dormência, muitas vezes, ela vir sobre a minha vida. E o que essa dormência pode me levar, e que levou eu, a um sono profundo. O apóstolo Paulo, capítulo 11, no 1 Coríntios, ele diz: há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que... É desses crentes que Paulo estava falando, dos crentes da janela, é dos crentes que preferem olhar pela janela. Eu vou ficar aqui, se o pastor vir para o meu lado, eu vou. Ah, se o líder disser me chamar, eu caio fora. Sabe aquele crente que fica só fugindo? Aqueles que não querem se envolver. E a irmã da oração vai vir atrás de mim. Não, eu vou embora antes que ela fale comigo. Pergunto se eu não sou crente da janela, irmão. Está entendendo? Ele caiu no sono profundo. O que aconteceu com ele? Ele morreu. Se a gente ficar muito tempo na janela, a tendência é nós cairmos da graça e morrermos espiritualmente. Eutico me deu essa explanação, ele me mostrou isso. Hoje você pode estar na janela e você está achando que está tudo bem, está dando para ir e voltar na boa. Mas pode chegar uma hora que você vai se distrair. Porque ainda se você dormir na cadeira, sempre vai ter um irmão do teu lado que vai te acordar. Não? Sim ou não? Quando eu falo de dormir, eu falo muitas vezes a gente, e morrendo espiritualmente, a gente vai perdendo a sensibilidade. A gente vai perdendo a alegria. Aí chega um Diego da vida, um louco, e fala assim: ó irmão, vamos orar, eu vou orar pela tua vida. Se levanta. Diga comigo, se a tendência de eu morrer na janela é bem maior do que na cadeira. E eu te pergunto, você é um crente que está na janela ou está na cadeira? Aonde você tem se colocado realmente? Eu não estou falando de estado físico, não. Não estou falando de cadeira física, janela física. Você tem sentado e esperado Deus, irmãos, chegar aquele momento de cumprir as coisas na tua vida. Você está preferindo olhar pela janela e falar: bom, daqui a pouco isso aqui não me dá mais certo, eu vazo. A janela do templo, olha só, ela era como esse barracão aqui, ó. Quando nós falamos do templo de Jerusalém, ela tinha uma janela só, você acredita? O templo de Salomão construiu uma janela voltada para o Oriente, porque dali tinha a profecia que viria o Salvador. A janela do templo, naquele templo, eram janelas altas como essas. Tanto que o texto vai falar que estava onde? Da onde o Eutico caiu? Do terceiro andar. Irmão, do terceiro andar, imagina quantos metros aí deve ter. Se eu calcular a média de 2,5, quase que de 7 metros e pouco. 9, 10 metros. Daí a nossa arquiteta da matemática. 9, 10 metros, irmão. O que esse cara estava fazendo lá? O que muitas vezes você está fazendo lá? Está preferindo ver as coisas à distância? Está querendo montar rota de fuga da sua fé? E Deus está falando: vinde a mim, se aproxime, venha.
A janela do templo se posicionava no alto. E quem opta por ficar nela, sabe qual é a sua posição de olhar? É para baixo. Quem fica na janela só olha para baixo, não olha para cima. A visão de quem prefere ficar na janela, irmãos, é ficar com a cabeça baixa. E você acha que esse é um projeto que Deus tem muitas vezes para a nossa vida? Você acha que Deus quer que você fique numa roda de fogo, em qualquer momento você cai fora, você fica cabisbaixo, fica desistindo dos projetos que Ele tem para você? De modo algum, o Senhor quer que você seja numa posição que você olhe para o alto e experimente aquilo que Ele tem para derramar sobre a sua vida. A posição de olhar para o alto é a posição da cadeira. Pastor, eu vou te fazer uma pergunta de novo. E dê uma resposta para si mesmo. Você está na janela ou você está na cadeira dentro da casa de Deus? Que lugar que você está ocupando? Com os olhos fechados, reflita sobre isso. E aqui eu fecho minha mensagem, faço um apelo para quem quer sair da janela. Sai do seu lugar, vem na frente desse altar. Quero orar com você. Se você está nessa janela, é uma noite que você tem ainda a chance de sair vivo daqui. Saia do seu lugar e venha, que eu quero orar por você. Sabe qual foi a sorte de Eutico? O grupo de louvor pode subir. Sabe qual foi a sorte de Eutico? Presta atenção em mim, não neles. É que tinha um Paulo naquele culto. O que Paulo representava? A palavra. A Bíblia diz: acabou a pilha. Presta atenção. Som. O que o apóstolo Paulo fez? Versículo 10. Ele inclinou sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fique alarmado, ele está vivo. Você não precisa viver uma experiência dessa para as coisas começarem a avivar na sua vida ou mudar as coisas. Você pode hoje simplesmente falar: eu não quero ficar nesse lugar, ficar olhando para a janela. Eu quero participar, eu quero ter mais de Deus. Deixa a luz acesa, pode deixar a luz acesa. Não vamos apagar, não. Pode deixar. Aleluia. Tem alguém aqui hoje que precisa sair dessa janela? Se tem, vem. Eu vou te dar 30 segundos. Nós vamos orar. E hoje, eu pedi perdão para Deus. Eu estava estudando essa palavra. Eu falei: Senhor, quantas vezes eu preferi ficar olhando pela janela? Hoje eu não vou, hoje eu não quero. Aqui vai ficar mais fácil eu cair fora. Tem alguém aqui hoje? Tem essa decisão? Precisa sair dessa janela para vir experimentar mais de Deus. Deus nos convida a descer hoje e ocupar o lugar que é devidamente para nós. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero fazer uma oração com você. Louvado seja Deus por isso. Isso me alegra. Esperamos que você tenha entendido tudo que eu falei. O que eu faço se eu ver um Eutico na janela? Convida ele para descer. Aí não é teu lugar, fala para ele. Teu lugar é nas cadeiras. É
assentando, experimentando o mover do ambiente. Quero orar. Aleluia. Pai, eu quero te glorificar nessa noite, Senhor. O Senhor está na casa, e eu sei, Senhor. O Senhor falou conosco. Obrigado, Jesus. Porque hoje, Pai, o Senhor me deu a alegria de contemplar. Todos preferem ficar, Senhor, dentro dos teus propósitos. Não permita, Pai, que nem eu e nem ninguém aqui tenhamos, Senhor, a célebre ideia de querer ficar nas janelas da vida, com pensamentos alheios, com pensamento desvirtuado. Não nos deixe nos embriagar com coisas erradas. Não, Senhor. Oh, Pai. Não nos deixe, Senhor Deus, ir à mercê, Pai, da dormência e da morte, mas que nós estejamos sempre vivos e despertos no Senhor. Essa noite abençoa a tua igreja, Pai, que aqui está. Abençoa teus filhos e filhas de maneira tão poderosa, que a tua graça se derramará sobre cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. E todos digam comigo, amém. Amém. Que o Senhor possa continuar falando melhor aos nossos corações com essa palavra. Vamos adorar? Bora? E eu quero convidar aqui a Gabi, já vem subindo para cá, a Gabi com a família. Pode orar, pode louvar. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, Pode subir, sobe pra cá. não posso Pode subir. viver. Pode subir a família. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Vem, mãe. Preciso de ti. Glória a Deus. Bom, pode se assentar, fique à vontade. Deus abençoe. Queridos, hoje nós estamos com a Eleonora. Fui pesquisar o nome dela. Resplandecente, reluzente. Olha, que bênção. E que ela venha cumprir, né, o teor desse nome, para esse tempo de tantas trevas e dificuldades. Eu creio que, como a Bíblia diz, que os filhos são herança do Senhor. E espero que você encha dele as suas aljavas. Ó, o Mário vai até arrepiar, né? Não, Senhor. Amém. A Eleonora veio com um propósito na vida da família, para a humanidade.
E o Senhor deixa, né, em Provérbios 22, que há um dever sobre os pais de cuidar da vida da Eleonora, né? Caiu os avós, que bênção, né? Parabéns, ela é linda, hein? Ih, vai agitar. Por que toda criança chora no meu colo? Não entendo, gente. Olha, com uma barriga boa dessa. E com esse propósito, fica um dever sobre os pais, né, de ensinar a Eleonora no caminho que deve andar, né? Você segura ela aqui, professor. A gente apresenta. Colinho de mulher é mais cheiroso. E esse dever está sobre vocês, né? Em Deuteronômio fala que era necessário que os pais ensinassem os filhos a roda da mesa, né? E eu acredito que a Eleonora ela vai ser orientada, né, a entender quem é Deus na vida dela. Mas é um dever que nunca pode ser transferido para outros. É de vocês, pais. A primeira instrução na vida dela. Que Deus dê sabedoria a vocês, dê graça, paciência, né? Porque esse é o dever que vai ficar sobre a vida de vocês dois. Vocês assumem essa responsabilidade? Muito bom. A Bíblia vai dizer em Lucas, capítulo 2, 22, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então havia um tempo de resguardo da mulher, né, e a criança, a mulher normalmente por torno de 40 dias, e provavelmente Jesus ele foi apresentado, né, com esse tempo aí de uns 40 a 50 dias de vida. Então, é esse tempo que se resguarda hoje em dia mesmo, né? Apesar que eu vejo que hoje a médica pediatra pede mais tempo, né? Só pelos médicos hoje é 2, 3 meses aí para você pôr o seu filho hoje, né, no meio de público. Mas tudo tem o seu tempo determinado. E hoje a Eleonora vai ser apresentada ao Senhor. Nós vamos entregar a ela a Jesus. E que Jesus venha descer sobre ela tudo aquilo, né, que foi de promessa, os projetos, aquilo que Ele já tem aí, já reservado para a vidinha dela. Amém? Quero convidar você a estender suas mãos. Pai, em nome de Jesus, entregamos a vida da Eleonora, Senhor, diante de Ti. Pai amado, ela, Senhor, é uma promessa que o Senhor fez a esses pais. Como o nome dela, Senhor Deus, é um nome profético. Que ela venha reluzir, que ela venha resplandecer para a vida da família, para a vida, Senhor Deus, das pessoas que estarão ao seu lado, para a sociedade, para a igreja. Que o Senhor faça dela, Pai, uma profetisa dessa geração. Pai, abençoa a vida da Eleonora, Senhor, que ela venha a ser, ó Pai querido, um instrumento usado em Tuas mãos em todo o tempo da sua vida. Abençoa, guarda, pois sim dispensamos sobre a vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que a bênção se derrame até 1000 gerações na família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Aleluia. É contigo, é por ti. Glória a Deus. Vamos ao ato da ceia, irmãos. Os nossos obreiros, vamos lá. Os pastores, os diáconos. Vamos abrindo as nossas Bíblias na epístola de 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Glórias a Deus. Pastor Fernando, vem cá fazer essa leitura, amado. Aproveitando a sua presença aqui hoje entre nós, grande bênção.
Fer está em Araçatuba, viu, irmãos? De corpo presente, mas a alma está aqui, né, Fer? Glória a Deus. Vai fazer a leitura para nós. Glória a Deus. Meus amados, graça e paz da paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus amados. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muito fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar pelos elementos. Pai, que neste momento, Senhor, está o pão, o suco de uva, que outrora foi feito por mãos humanas, meu Pai. Mas neste momento consagramos e elevamos a Ti, Senhor, pela representação do momento em que o corpo do nosso Senhor Jesus foi despedaçado, sangue derramado por nós, pelos nossos pecados. Pai, que verdadeiramente, não só na mente, mas no coração, a gente faça memória do Senhor, como diz a Tua palavra, e que sirva como um momento de renovação para nós, que sirva um momento de renovo da nossa fé, que mais uma vez, por mais um mês, ou seja lá quanto tempo for, a gente possa ter renovado a Sua presença no meio de nós e dentro de nós. Pai, que seja um momento de reconhecimento dos nossos pecados, mas seja um momento de reconhecimento também da força do Teu sangue, para que nós sejamos fortalecidos neste ato tão especial. É o que a gente ora, meu Pai, já agradecendo pelo Teu sacrifício e pela fidelidade do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A missionária Jace, cadê ela? Vem à frente, por favor. Pastora Marta já me alertou aqui, não veio? Aqueles que forem, por favor, venha até a frente. Pode vir, minha amada. E aqueles que forem tomar a ceia, por favor, fique de pé, para que os obreiros possam. Isso, glória a Deus. Glória a Deus. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
todos, né? Neste momento, deixa para lá o lado humano e material desse ato. Faça isso com toda espiritualidade do mundo, do teu corpo, da tua alma, da tua mente agora. Porque a maior representação, a maior lembrança que nós possamos ter da maior demonstração de amor que a humanidade em toda a sua história já viu e nunca mais verá. O sacrifício do nosso Senhor. Tomai todos e comei. Nesse momento, só fecha o seu olho e abre o seu coração. Pai, isso aqui é um ato para Ti, mas serve para o nosso fortalecimento, Pai. Nós somos falhos e sempre seremos, e devemos reconhecer, meu Pai, que precisamos do Senhor. Então nos fortalece por mais um mês, Pai. Nos dá força e o que o Teu Espírito Santo nos conduza.
Que o Teu Espírito Santo nos sare, nos cure. Que o Teu Espírito Santo nos encha. E que Teu Espírito Santo seja a luz que nós tanto precisamos para poder andar de glória em glória contigo, meu Pai. É o que a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém? As crianças acho que vão se apresentar. Então pode trazê-las. Pode se sentar, meus amados irmãos. Glória a Jesus. Aproveitando enquanto as crianças estão chegando aqui na frente. Cadê o irmão Fagundes? O Diego estava pedindo perdão, Fagundes, que na quarta-feira o Fagundes já estava lá fora. E ele falou, falou assim, o Fagundes vai chorar, não vai dormir à noite. Pede perdão para ele que ele estava assim. Glória a Deus. Sair daqui, senão essas crianças vão me derrubar lá embaixo. Olha, eu vou abrir o coração, viu? Esse negócio de ser pai é um negócio meio complicado. A gente não sabe o que rola na cabeça dos filhos ou o que pensam da gente. Mas bem que eu gostaria de saber. Tem pai que é baixinho, tem pai que é grandão, tem pai que é magrinho, tem pai que é fofão, tem pai que é careca, ou tem um bigodão. Mesmo sendo diferente, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Ó, eu tô começando a gostar desse negócio. É bacana, é profundo, hein? Que mais? Canta mais, eu quero ouvir. Tem pai que é um pouco sério, tem pai que é brincalhão, tem pai que fala muito, tem pai que é quietão, tem pai que joga bola ou toca violão. Mesmo sendo diferentes, quando é o pai da gente, a gente ama de montão. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Isso aí, todo mundo cantando, tá bonito, hein? Pai é um presente de Deus. Coisa linda. Não tem pai melhor que o meu. De novo. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Esse aí sou eu, hein? Modéstia à parte. O meu pai é um presente de Deus. Não tem pai melhor que o meu. Vamos lá. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei bem porquê, mas eu gostei dessa música, hein? Gostei mesmo. Que música legal.
Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, se coloquem de pé, vamos orar. Hora de ir embora, hora de ir para casa e vamos abençoados pelo nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, vamos lá. Segurem o ânimo das crianças, o culto está acabando. Você ainda pode receber uma bênção da parte de Deus agora, hein? Se liga no céu. Amém, amém, amém? Então vamos lá, feche seu olho, abre seu coração. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, mais um culto, mais um ato aqui. Graças ao Senhor, eu sei que o Espírito Santo teu estava presente, Pai. E por estar presente, eu peço, leva esse povo embora, mas vai junto com eles, com cada um, que a tua presença invada a casa deles, invada onde quer que eles estiverem, na escola, na faculdade, no trabalho, que essa semana seja uma semana carregada de bênçãos para o teu povo, que essa semana seja uma semana cheia de vitórias, cheia da tua presença, iluminada, Pai, e que o inimigo não tenha poder para tocar em nenhum de nós, e se porventura tocar, sabemos que temos um Senhor poderoso, glorioso e fiel para lutar por nós. Pai, só cuida de nós, só cuida de nós, meu Pai, porque somos necessitados de Ti, meu Deus. Só cuida de nós e que cada um vá em segurança para os seus lares. É o que a gente pede e agradece em nome de Jesus. Ergue suas mãos aos céus. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,